Boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos, diante dessa audiência pública e referente aos serviços prestados da política pública com a criança e adolescente. Eu sou secretária do Departamento da Assistência Social, me chamo Andréia Fávaro Turati, para aqueles que ainda não me conhecem. Nós estamos aqui nesse dia, separando aí para abrir as prestações de contas, aonde o Claudinei vai entrar falando a respeito da contabilidade da prefeitura, a Marla representando assistência social, a Letícia educação, o Gabriel esporte e o Gabriel também na cultura e a saúde, Carla ou a Renê, em relação então às prestações de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2021. Boa tarde a todos. Meu nome é Claudinei, sou da divisão de contabilidade da Prefeitura Municipal e estou aqui para apresentar o relatório do Orçamento Criança e Adolescente relativo ao primeiro quadrimestre do exercício de 2021. Então, o relatório do OCA, ele é um levantamento em formato de relatório, o qual consta o conjunto de ações e despesas do orçamento público destinados à proteção e ao desenvolvimento da criança e do adolescente, o qual objetiva esclarecer o quanto o município destinou efetivamente os seus gastos na promoção dos direitos e no desenvolvimento dessa população de criança e adolescente. Este relatório também permite monitorar e avaliar os gastos com criança e adolescentes da nossa lei orçamentária anual e a sua execução ao longo do exercício. O orçamento criança e adolescente, ele consta as ações exclusivas e as ações não exclusivas, então existem esses dois tipos de ações no relatório. As ações exclusivas é aquele grupo de ações e despesas voltadas diretamente para a promoção da qualidade de vida de crianças e adolescentes. Então, no caso, para aquelas ações dentro daquela subfunção do orçamento, as quais foram determinadas que são ações exclusivas, é utilizado o percentual na integralidade de 100% do valor dos gastos para aquele tipo de ação. As ações não exclusivas são aqueles grupos de ações e despesas dirigidas para a promoção e melhoria das condições de vida das famílias que beneficiam o desenvolvimento e a proteção da criança e adolescente. Neste caso aqui, nós utilizamos o índice do IBGE, que no último IBGE levantado, os dados do último IBGE levantado no município de Bela Vista do Paraíso, naquele momento o percentual era de 29,10% da população de crianças e adolescentes, Então, portanto, nós arredondamos esse valor para 30% para poder estar mensurando os valores projetados, os valores planejados dentro do orçamento para os gastos dentro do orçamento criança e adolescente dessa população e também da sua execução das despesas. Aqui, nesse primeiro quadro, nós trazemos o resumo do quadro de detalhamento do orçamento criança e adolescente por subfunções. Aqui, neste caso, a subfunção saúde. Então, na subfunção saúde, ela é composta, o departamento de saúde é composto de 4 subfunções, sendo elas atenção básica, assistência hospitalar e ambulatorial, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica. Vocês podem notar que o tipo do OCA, o tipo do orçamento criança e adolescente, para essas 4 subfunções, o tipo dele é ações não exclusivas. Logo, o índice de proporcionalidade que deverá ser aplicado sobre as previsões e sobre os gastos é de 30%,
mediante a metodologia que nós adotamos de utilizar os indicadores do IBGE. Portanto, na atenção básica, a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021 previa valores para gastos de até R$ 8.121.776,75. Portanto, o valor pondera aplicando, usando a metodologia da Brinq, utilizando os dados do IBGE, os 30% aqui do valor pondera representa, no caso, de valores projetados para gastos dentro da atenção básica desse público de criança e adolescente, os montantes de R$ 2.436.530,03. O valor liquidado, então esse daqui é os valores que foram gastos no primeiro quadrimestre. Portanto, do valor total orçado de R$ 8.121.776,75 para subfunção atenção básica, desse valor total de gastos foram realizados no primeiro quadrimestre R$ 2.482.574,55, representando de gastos para o público criança e adolescente R$ 744.772,37. Então, subfunção ainda dentro da saúde pública, assistência hospitalar e ambulatorial, valores previstos para o exercício 2021, R$ 3.045.354,03. O valor pondera 30% representando criança e adolescente, R$ 913.606,21. O valor total gasto no período, R$ 1.454.902,08. E o valor para o público criança e adolescente, R$ 436.470,62. Subfunção vigilância sanitária, então ação não exclusiva, logo 30%. Valores previstos na Lei Orçamentária Anual, R$ 864.687,80. Valor previsto criança e adolescente, R$ 259.406,34. Valor total de gastos realizados dentro da subfunção, R$ 92.687,79 para o primeiro quadrimestre. E o valor criança e adolescente, R$ 27.806,34. Vigilância epidemiológica, R$ 126.884,13 de valores projetados. Valores projetados criança e adolescente, R$ 38.065,24. Valores de gastos realizados no primeiro quadrimestre, totais, R$ 162.104,38. Orçamento criança e adolescente, R$ 48.631,31. Portanto, o órgão, Departamento de Saúde, na elaboração da sua lei orçamentária anual para o exercício de 2021, naquele momento ele tinha o total de gastos previstos para o exercício de 2021 de R$ 12.158.692,71. E os valores totais de gastos projetados para serem efetuados dentro do orçamento criança e adolescente, R$ 3.647.607,81. No primeiro quadrimestre, o Departamento de Saúde efetuou gastos nos montantes de R$ 4.192.268,80 e, portanto, dentro do orçamento criança e adolescente, R$ 1.257.680,64. Da mesma forma, aqui nós temos a subfunção educação. Então, aqui, dentro do Departamento de Educação, nós temos 5 subfunções, sendo elas ensino fundamental, educação infantil, administração geral, difusão cultural, que é a área da cultura, e desporto comunitário, a área do esportes. O tipo de ação aqui do OCA, então, para o ensino fundamental,
nós temos ações exclusivas e ações não exclusivas, porém, as ações não exclusivas aqui não é utilizando o critério do IBGE, porque dentro da área da educação, 99% dos recursos são direcionados, no caso do ensino fundamental, para criança e adolescente, com exceção dos alunos matriculados no EJA. Então, portanto, tem os gastos para esses alunos, transporte escolar, da merenda e na parte da administração também. Então, portanto, no ensino fundamental existem ações exclusivas e não exclusivas. Educação infantil, a subfunção educação infantil, é ação exclusiva, 100% então. Administração geral, que é a parte administrativa da educação, também 99%, ela é ação não exclusiva, mas 99%, porque tem aquela parte que eu já expliquei do EJA, muito pequena, que representa menos de 1%, nós arredondamos para 1%. Difusão cultural, aí ela entra no critério do IBGE, né? Então, 30%, levando em consideração que a área da cultura e do esporte, elas estão disponíveis para toda a população do município, e o IBGE, os dados do IBGE demonstram que entre 29% e 30% é criança e adolescente, então, portanto, ela é considerada uma ação, as duas áreas são consideradas ações não exclusivas. Aqui, então, eu já expliquei no primeiro slide como que funciona as ponderações. Então, nós temos aqui os valores, as dotações iniciais das cinco subfunções, né? Começando lá pelo ensino fundamental, e educação infantil, administração geral, difusão cultural e desporto comunitário. Essas 5 subfunções foi fixado valores de despesas para o exercício de 2021 no valor de R$ 10.649.293,52 de despesas fixadas para serem gastos até este valor no exercício de 2021. Levando em consideração as ponderações dos índices de proporcionalidade, no caso do ensino fundamental, de 100% e de 99%, uma parte é 100%, outra é 99%, e de 99% para a parte administrativa da educação, e 30% da área da cultura e do esporte. Portanto, este valor dentro do público, criança e adolescente, o valor de despesas projetadas, fixadas como limite de gastos para o exercício de 2021, ficaram em R$ 10.369.691,38. Então, dos R$ 10.649.293,52 de valores totais para a área da educação projetados como limite de despesas para o exercício de 2021, desse valor total, R$ 10.369.691,38 refere-se a previsões de gastos fixados como despesas para o público, criança e adolescente, dentro da área da educação. Portanto, no primeiro quadrimestre, dos valores totais projetados, foram efetivamente liquidados com despesas executadas R$ 2.684.189,62. E o valor de despesas realizadas dentro do público, do OCA, né, do Orçamento Criança e Adolescente, R$ 2.660.688,78. O próximo aqui é o eixo da assistência social, o qual é composto de 4 blocos de subfunções, sendo eles assistência ao portador de deficiência, com o tipo de ação não exclusiva e o índice de 30% de proporcionalidade, assistência à criança ou adolescente, tipo exclusivo, então são valores totalmente integrais, 100%.
Assistência comunitária, ações não exclusivas, o índice de proporcionalidade 30%. E por fim, o Conselho Tutelar, tipo de ação exclusiva, o índice de proporcionalidade 100%. Da mesma forma, para esses 4 blocos de subfunção dentro do Departamento de Assistência Social, foram projetados como valores fixados de limite de despesas para o exercício de 2021, valores totais de R$ 1.690.038,46, aplicando as ponderações para orçamento criança e adolescente, o valor projetado de limite de despesas para gastos no exercício de 2021 para criança e adolescente aqui dentro do bloco da assistência social, R$ 789.916,20. No primeiro quadrimestre foram efetivados gastos no montante de R$ 407.655,81, sendo o valor do orçamento criança e adolescente, utilizando as metodologias e as ponderações, R$ 204.179,53. Então aqui nós trazemos um resumo também do total geral dos gastos do orçamento criança e adolescente. Então o orçamento total desses 3 blocos, saúde, assistência e educação, tinha um montante para o exercício de 2021, um montante de despesas fixadas para limite de gastos de R$ 24.498.024,69, e para o orçamento criança e adolescente R$ 14.807.215,30. No primeiro quadrimestre, dos 24 milhões aqui, foram efetivados gastos no montante de R$ 7.284.114,23, e somando os valores do orçamento criança das 3 áreas, dos 3 blocos, perfazendo o total de R$ 4.122.548,95 para criança e adolescente, conforme as metodologias adotadas. Aqui nós trazemos um resumo do executado e liquidado. Então, a função governamental saúde, ela não tem orçamento exclusivo, olha lá, está todo zerado. Então, todo valor da saúde destinado a criança e adolescente está dentro do orçamento não exclusivo. Valor de R$ 1.257.680,64. Então a saúde, este valor do orçamento não exclusivo da saúde corresponde a 92,85% do total dos gastos efetivados dentro do orçamento não exclusivo do OCA, né? Então, educação, cultura e esportes. Valor total orçado de orçamento exclusivo: R$ 2.651.006,33. Então, aqui no caso da educação, ela tem orçamento tanto exclusivo como não exclusivo, sendo basicamente a maioria de orçamento exclusivo. Este valor aqui corresponde a 95,77% do total das despesas executadas do orçamento não exclusivo. Ainda na área da educação, nós temos do orçamento não exclusivo R$ 9.682,45, exatamente aquelas ponderações lá da educação de jovens e adultos, o que representa 0,71% do total de gastos realizados dentro do OCA do orçamento não exclusivo. Então, somando os dois aqui da educação, de orçamento exclusivo e não exclusivo, nós temos os R$ 2.660.688,78, o que representa 64,54% do total de gastos
elaborados, efetivados dentro do orçamento criança e adolescente. Assim como a saúde representa 30,51% do total dos gastos elaborados, efetivados dentro do orçamento criança e adolescente. Função governamental, proteção social. O orçamento, ela também é uma função que vai ter dentro dela orçamento exclusivo e orçamento não exclusivo. Portanto, o orçamento exclusivo representou de gastos 116.975,41, o que representa 4,23% do total do orçamento não exclusivo, e 87.204,12 de orçamento de gastos efetivados dentro do orçamento não exclusivo, do OCA, o que representa 6,44% do total do orçamento não exclusivo. Portanto, somando aqui os dois orçamentos, nós temos um valor total de gastos para a função governamental proteção social dentro do orçamento criança de R$ 204.179,53, o que representa 4,95% do total dos orçamentos exclusivos e não exclusivos de despesas fixadas para limite de gastos para o exercício de 2021. O orçamento total liquidado do município dentro das três áreas, dentro dos três blocos aqui, foi de R$ 13.839.348,28. O orçamento exclusivo de total gastos representou em cima deste orçamento total 20%, e o orçamento não exclusivo representou em cima desse total 9,79%, o que, somando os dois, então, 29,79%, o que dá basicamente bem próximo aqui do limite, do indicador que nós adotamos, que na verdade é uma metodologia direcionada pela BRINC, que nós adotamos aqui no nosso município, que é utilizar os dados do IBGE, com exceção na questão do EJA na educação. Então, no que relacionado à área financeira e contábil, eram essas as informações que eu tinha para estar passando. Também me coloco à disposição dos membros do Conselho da Criança e Adolescente e de todos os cidadãos que tenham alguma dúvida com relação aqui ao que foi apresentado nesta audiência. Me coloco à disposição lá na divisão de contabilidade na Prefeitura para estar elucidando quaisquer dúvidas que possam ocorrer. Oi, boa tarde. Meu nome é Mayla, sou assistente social do Departamento de Assistência Social e hoje nosso objetivo aqui é apresentar de maneira direta e indireta os serviços da assistência social que vem sendo ofertado à criança e adolescente. Então eu trouxe assim de uma forma mais resumida do que na última apresentação, na verdade mais direcionada, à política da criança e adolescente. Então, a assistência social, é uma política pública, direito do cidadão e dever do Estado, e que está aí para contribuir com os mínimos sociais, através de um conjunto integrado de iniciativa, tanto do poder público como da iniciativa privada, e que tem como objetivo garantir os mínimos sociais. Uma coisa importante que a assistência social, que eu gostaria de frisar nessa audiência, é a questão da matricialidade sociofamiliar. Então, a assistência social, ela centraliza suas ações, seus programas e projetos na família, como núcleo fundamental para a efetivação de todas as suas ações. Então, nem todos os serviços da assistência atendem de maneira direta somente a criança, Na verdade, nós trabalhamos com o núcleo familiar, com a família em si como um todo. Bom, a política de assistência social ela é dividida em níveis de proteção, como nós já vemos falando. Na proteção social básica, nós temos o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, que hoje, nesse primeiro quadrimestre, hoje nós vamos trazer alguns dados, e já temos dados do próximo quadrimestre, mas e que vão vir com algumas mudanças, porque isso foi bem no início, onde
a gestão, troca de gestão, enfim, de equipe técnica. Então nós temos aí em torno, a princípio, né, no início nesse primeiro quadrimestre, cerca de 165 famílias em acompanhamento. Na próxima apresentação nós vamos ver que esse número ele tende a diminuir. Por quê? Porque a equipe técnica tem feito um trabalho de aproximação dessas famílias, como é uma equipe, na sua grande maioria, nova, né? Ela tem feito um trabalho para conhecer essas famílias e para entender se elas realmente têm perfil para continuar como acompanhadas pelo CRAS. Entre atualização cadastral e inclusão, ou seja, novas famílias solicitando inclusão no cadastro único, nós temos aí 103 famílias, né? Os atendimentos particularizados nesse primeiro quadrimestre está em torno de 1.780 atendimentos e com 302 benefícios eventuais concedidos. Acho que teve uma desconfiguração aí por conta do programa, mas enfim, vamos lá. Ainda na proteção sociobásica, de maneira direta, nós temos o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, né, aqui no município, com parceria com o Lar Bela Vistense, que atende crianças de 6 a 15 anos. E nós temos aí hoje 65 crianças referenciadas. A nossa técnica de referência, né, que é a psicóloga do CRAS, que faz esse acompanhamento com a equipe do Serviço de Convivência, tem nos relatado, o Serviço de Convivência deve retornar, né, agora início de setembro. Ele, na realidade, ele nunca fechou, né, mas assim, voltar às suas atividades presenciais, a princípio com os adolescentes mais velhos, agora no início de setembro, e os outros continuam sendo acompanhados ainda de maneira remota. Né? Ela traz o relato de que as famílias, elas, e a gente super entende, elas preferem que os filhos estejam de maneira presencial. Então, o lar hoje tem capacidade para atender em torno de 100 crianças e a gente entende que esse número aí diminui por conta disso, dessa forma de atendimento remota, né? Entendendo aí como uma sobrecarga para a família também. Na média complexidade, nós temos de maneira direta atendendo as famílias, né, também que possuem crianças e crianças com violação de direitos, o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Então foi ofertado no primeiro quadrimestre, né, um conjunto aí de 120 atendimentos, uma média de 30 atendimentos mensais. Em famílias em acompanhamento, nós tínhamos em torno de 75 famílias. A equipe técnica também, eles estão fazendo novamente essa aproximação, como é uma equipe nova, com as famílias, para entender se essas famílias superaram a situação que levaram elas a acompanhamento, né, pelo CREAS, e referenciando também novas famílias. Então, no próximo quadrimestre, a gente vai ver que esse número ele teve um leve aumento aí de novas famílias inseridas no programa. Entre os diversos tipos de violência, né, referente à criança e adolescente, nesse primeiro quadrimestre foram registrados 17 9 casos, entre violência sexual, negligência, enfim, as desproteções que são atendidas ali pela política de assistência social na média complexidade. Cumprindo a medida socioeducativa, nós temos aí 11 adolescentes, né? E nos traz um dado aí bem preocupante. Nós temos visto que nós fizemos uma pesquisa com os dados que nós tínhamos no CREAS de adolescentes, de 29 adolescentes que estavam em cumprimento de medida do ano de 2020 para esse ano, e 26 deles, no ato do cumprimento da medida, tinham idade superior à que o Serviço de Convivência hoje oferece. Então, nos leva a pensar se realmente nós estamos conseguindo garantir proteção, né? Então, ou seja, a maioria deles, 26, eles tinham idade superior entre 15 a 18 anos incompleto, né? E que fica aí para a gente pensar essa questão do serviço de convivência, que pudesse, né, estar alcançando essa idade também, que já é uma idade onde eles têm mais autonomia e liberdade, né? É claro que somente o serviço de convivência não poderia garantir a proteção, mas pelo menos seria uma opção, né, a oferecer para esses adolescentes. Na média complexidade, na média complexidade ainda nós temos, né, o cofinanciamento em termos de parceria com a APAE,
Hoje, com a equipe técnica, que é um assistente social e um psicólogo, que hoje faz o acompanhamento para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias que apresentam algum grau de dependência, né? Nós temos 24 famílias referenciadas e nessas 24 famílias distribuídos aí, em cerca de 17 crianças e adolescentes. Na alta complexidade, hoje nós temos de maneira direta, né, o serviço da Casa Lar, desde maio que esse serviço está em funcionamento no município, né? Nós temos aí 4 crianças acolhidas e 2 adolescentes nesse processo. Alguns dados do Cadastro Único do Bolsa Família no nosso município. Nós temos aí 2.314 famílias cadastradas, né, incluídas no Cadastro Único para programas sociais. Dessas 2.314, 675 apresentam perfil para o programa Bolsa Família, ou seja, famílias com renda per capita até R$ 178 por pessoa, né? Dessas 2.314, 2.157 são famílias de baixa renda, ou seja, famílias que apresentam até 3 salários mínimos, né, renda de 3 salários mínimos. Só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Então, esses dados, né, foi retirado do Ministério da Cidadania na folha de pagamento do mês de julho, né? Em relação ao descumprimento de condicionalidades, nós já fomos orientados, né, que ele estava suspenso, mas voltará. Isso é algo que particularmente nos preocupa muito, principalmente referente à educação, né? Nós sabemos, se fala de uma evasão escolar de mais de 50%, esse retorno presencial, né? Vários segmentos têm abordado esse assunto. Inclusive, nós tivemos uma reunião em mês de junho com o escritório regional, com o Sejuf, na realidade, onde alguns especialistas traziam, né, esses números de que a evasão escolar, ou seja, crianças e adolescentes que realmente abandonaram a escola, passaria de mais de 56%. Então, daquelas de 600... Vou botar aqui só um minutinho. De 675 famílias, 538 tem perfil, né, tem crianças, família, sendo acompanhadas pela política de educação, com perfil de educação, né? Dessas 538, foram acompanhados 511 famílias, certo? Tendo uma taxa aí de quase 95% de acompanhamento, é uma taxa até superior ao nível nacional, né, que a educação tem conseguido acompanhar essas famílias aí. E que penso eu que esse retorno, né, às aulas aí, a política de educação se verá e, né, vai estar com um grande desafio de receber essas crianças, as suas histórias, né, e que a gente sabe que nesse momento a escola sempre foi a porta de entrada ali também para que essas crianças pudessem trazer situações de violência ou de violação de direitos, né. Referente ao acompanhamento das famílias, daquelas 675, das 2.314, 1.246 tem perfil para acompanhamento da saúde, né? 852 dessas 1.246 foram acompanhadas, uma taxa de 68%, né, quase 69% de acompanhamento aí pela saúde. Como programa, né, o município, a nível da assistência social, o município aí apresenta 3 programas específicos, né? O programa Criança Feliz, que nesse primeiro quadrimestre tinha cerca de 90 crianças, né, referenciadas com idade até 6 anos de idade. 654 famílias no programa Nossa Gente, que anteriormente era conhecido como Família Paranaense. E também nós tivemos aí, cerca dos últimos 30 dias, né, um ajuste no que nós conhecemos aqui como a vaca mecânica, que hoje passa a ser então a central de distribuição de alimentos partilhar, que está atendendo cerca de 500 famílias aí por semana, com pão e leite, né? Enfim, esse sempre foi um recurso que saiu da assistência social, porém nos últimos anos estava sendo gerido por uma outra política e a pedido do prefeito, então, a assistência social esse ano, nos últimos 30 dias, vem tentando organizar né, de melhor maneira essa distribuição aqui de alimentos, no caso do pão e do leite. Acredito que seja isso, né? Eu venho sempre falando que
Departamento de Assistência Social estará sempre à disposição de qualquer outro departamento, referente àquilo que for competência da política de assistência, né? Desde que nós chegamos aqui, a gente tem procurado dar um direcionamento técnico. Então, aquilo que não compete à política de assistência, infelizmente, nós não conseguimos executar, né? Mas aquilo que, né, nós pudermos contribuir, não só para as políticas referentes à criança e adolescente, mas também ao município de Bela Vista, nós nos colocamos à disposição. Obrigada. Olá, então meu nome é Carla Brandão, eu sou diretora do Departamento Municipal de Saúde e vou apresentar então os atendimentos em especial voltados para crianças e adolescentes na área da saúde do quadrimestre janeiro, fevereiro, março e abril de 2021. Então, a nossa rede de atenção primária à saúde ela é composta de 5 equipes da Estratégia Saúde da Família. Cada equipe é composta por um médico generalista, uma enfermeira, um técnico de enfermagem e de 4 a 7 agentes comunitários de saúde, que são aqueles que realizam visitas, busca ativa, né, das famílias e das suas crianças por consequência. De médicos especialistas no município, nós temos então um cardiologista, 2 pediatras, tá? Um pediatra ele esteve por algum período por conta da pandemia com atendimento reduzido, mas após a vacinação, atualmente ele já retomou o atendimento. E 2 médicos radiologistas que realizam exames de ultrassom. Então, nós temos ainda o NASF, né, o chamado Núcleo de Apoio à Estratégia de Saúde da Família. Ele conta, então, com uma assistente social, uma fonoaudióloga, 6 fisioterapeutas, 2 psicólogos que atuam no CAPS e uma psicóloga que atua no NASF. E, atualmente, nós fizemos aí a contratação de uma psicóloga para atuar por 40 horas na atenção básica, né? Nós tínhamos somente 20 horas. Mais um psicólogo que atua no núcleo de violência e mais 20 horas em alguns casos que exigem demanda judicial e algum atendimento mais específico, e uma nutricionista e 2 profissionais de educação física que atuam com algumas atividades em grupo. Então, a solicitação nós fizemos com relação à saúde bucal, 2 equipes da estratégia, né, de odontologia, para atuar na atenção básica. Essas 2 equipes nós recebemos recentemente a aprovação dessas 2, a gente só tinha uma equipe aprovada, hoje nós temos 2, e contamos aí com 7 dentistas, seus auxiliares odontológicos, que são em número de 3, e 7 cadeiras odontológicas. Nós tivemos aí um ponto muito positivo nesse período, em discussão com o Conselho Tutelar, onde houve uma proposta de zerar a fila de atendimentos a crianças, né, e vem funcionando uma dinâmica boa. As crianças, nós tivemos a retomada do atendimento odontológico, porque por conta da pandemia só estavam atendendo urgências. Então, nesse momento, a proposta é de zerar a nossa fila para atendimento odontológico para crianças e adolescentes. Também a gente oferta, né, no nosso setor de epidemiologia, vacinas, notificações, todos os tipos de violência, doenças. Nós temos aquelas chamadas doenças de notificação imediata, que nós temos até 24 horas, como dengue, covid, meningite, que são doenças que têm transmissão e que o Ministério da Saúde tem um foco em erradicar. São consideradas importantes. A notificação, o que quer dizer isso? Quando essa criança ela é atendida em alguma porta de entrada do nosso serviço, nós temos até 24 horas para comunicar a nossa regional de saúde, o Ministério da Saúde, e assim tomar as providências cabíveis de cada doença. Tivemos aí no período, no quadrimestre, 75 nascidos vivos, né? Nós não temos maternidade no município. Nesse quadrimestre nós tivemos 2 nascimentos de urgência no nosso município. O restante, eles intercalaram entre risco habitual, que é realizado no município de Cambé, que é próximo ao nosso município, e o alto risco ou intermediário, que é realizado no município de Londrina, onde estão as maternidades específicas para o alto risco. Também, no nosso setor de odontologia, nós fazemos atendimentos de urgência, procedimentos preventivos, atua muito junto ao Departamento de Educação, pelo Programa Saúde na Escola, mas ele esteve suspenso por conta das aulas estarem suspensas, né, e da pandemia. Então, nesse momento, nós fizemos apenas reuniões pontuais para ver como vai funcionar a retomada desse programa. E faz também atendimento à gestante, que é uma das estratégias, um dos objetivos do Ministério da Saúde.
Com relação à vigilância sanitária, então o que envolve também crianças e adolescentes? Inspeções em residências, comércio, terrenos baldios, pontos estratégicos, atende denúncias, realiza atividades educativas, avalia a presença de larvas e, em especial, a qualidade da nossa água e as licenças sanitárias dos estabelecimentos. A equipe também da nosso apoio, né, o NASF, a Estratégia de Saúde da Família, realiza consultas de clínica geral, pediatria, ginecológica, faz coleta de citologia oncótica, realiza planejamento familiar, imunização, administra medicamentos, pré-consultas e pós-consultas, controle de HGT nos diabéticos, atendimentos pelos profissionais do NASF, que são aqueles especializados, fono, fisioterapia, né, que eu já falei. Faz também apoio sociofamiliar através da equipe do NASF em a consonância também, né, com o Departamento de Assistência Social, e realiza puericultura, que é o acompanhamento da criança desde o nascimento até o seu desenvolvimento. Também realizamos pré-natal, visita domiciliar, grupos que estiveram suspensos nesse período por conta da pandemia. Nós estamos tendo aí a retomada de alguns. Saúde do idoso, eletrocardiograma, teste rápido, curativo, inalações, faz a pesagem das crianças, que também foi um procedimento que ficou suspenso, e nós estamos aí em organização, em readequação do serviço para a retomada, e ações de promoção à saúde, campanhas, quando a educação tem o seu funcionamento habitual, a gente realiza campanhas. Agora no formato virtual nós tivemos algumas parcerias também. Então, a gente faz também atendimentos com pacientes com transtornos respiratórios, em especial a fisioterapia, pré e pós-operatório, alterações motores, distúrbios neurológicos, e o fisioterapeuta do NASF faz atendimentos domiciliares para os acamados. O nosso laboratório municipal, então, ele faz serviço de hematologia, bioquímica, imunologia, exames de urina, fezes, testes rápidos. No total, nós realizamos pelo nosso laboratório municipal 32 tipos de exames, e realizamos também o encaminhamento dos nossos exames de dengue, covid, ao LACEN, que é o nosso laboratório municipal lá da nossa regional. Então, hoje, nossos testes em especial o teste do Covid, né, o RT-PCR, ele é coletado no município, preparado pelo nosso laboratório e encaminhado a Curitiba para a realização do exame através do LACEN. Os demais exames que a gente realiza no município é através de laboratórios terceirizados. A nossa farmácia realiza dispensação de medicamentos, alguns programas como Paraná Sem Dor, alguns medicamentos especiais que a gente consegue por conta da 17ª, e faz o controle de medicamentos psiquiátricos. Nós temos ainda polos de academia da saúde, o núcleo de violência, rede de proteção, fazemos estudo de caso com algum caso mais de violência ou da rede mesmo de proteção. TFD, suplementação alimentar, programa de dependência química. Nós tivemos aí a retomada de um grupo pelo CAPS de dependentes químicos, a partir já de anos mais, alguns anos da adolescência, né, mas é mais voltado para adultos mesmo. Atendemos a demanda de Ministério Público, algumas causas judiciais, demanda do Conselho Tutelar, realiza também o serviço de agendamento, serviço de ambulância, e o Conselho Municipal de Saúde, que é o nosso órgão de apoio e fiscalizador das nossas ações, em consonância com o Tribunal de Contas. Tá? Alguns números nossos de consultas, então, na Unidade Básica de Saúde lá de Santa Margarida, nós realizamos em menores de 1 ano, nesse quadrimestre, 60 consultas, em crianças de 1 a 4 anos, 45, de 5 a 9 anos, 40, de 10 a 14 anos, 40, de 15 a 19 anos, 295, e puericultura, 65, e fizemos 250 pré-natal. Na UBS Augusto Marques, nós realizamos 15 consultas em menores de 1 ano, 15 de 1 a 4 anos, 20 de 5 a 9 anos, 25 de 10 a 14, 115 de 15 a 19 anos, 60 puericulturas e 120 pré-natais. Na UBS Orlando do Rio, 30 consultas em menores de 1 ano, 15 consultas de 1 a 4 anos, 12 consultas de 5 a 14 anos, 40 consultas de 10 a 14 anos, 115 de 15 a 19 anos, 45 puericulturas e 230 pré-natal. Atendimento a crianças e adolescentes no nosso hospital, de 0 a 19 anos, no período foram 625.
Então, assim, num total, nós realizamos em consultas médicas no período 3.456, 177 coletas de preventivo, 8.433 atendimentos de enfermagem, 7.326 procedimentos de enfermagem e 7.595 visitas domiciliares, uma vez que o serviço foi apresentando retomadas gradativas. Hoje já a gente faz o questionamento com relação àquela família, né? Se a família tem algum suspeito, então a visita é suspensa, mas como nós tivemos aí um período mais tranquilo com relação a dados do Covid, as visitas estão quase que normalizadas. A cobertura vacinal, então, em menores de 1 ano de 66,36%, até 2 anos de 92,13%, 3 anos de 83,91%, 4 anos de 78,74%, um total de 79,54%. Tá? A gente atribui essa cobertura vacinal mais baixa, né, nos menores de 1 ano, num momento em que a vacinação é tão importante, em especial por conta da dificuldade de documentação dessas crianças e de registro no sistema, porque os nossos sistemas de registro, eles utilizam em especial o CPF. Então, muitas famílias têm dificuldade em confeccionar o CPF da criança até 1 ano, a gente não pode deixar sem a vacinação, por conta disso, sempre as nossas metas, num momento mais importante, às vezes acabam sendo mais baixas. Tá? O núcleo da violência, então, fez 45 atendimentos até o momento, mas agora ele foi, né, passado para a educação, e o NASF atendeu 12 pacientes nesse período. Então, o leite das crianças em torno de uma média de 60 atendimentos, né? Atendimentos de álcool e drogas 6, a rede de estudo de caso e rede de proteção 4, algumas reuniões 6, e a escuta especializada acho que realizou 3 escutas, até onde eu tenho dados, porque depois foi passado para a educação. O CAPS, então, atendeu nesse período 8 crianças e adolescentes, tá? 4 deles foi realizado consulta psiquiátrica, 12 atendimentos psicológicos, atendimentos em grupo. O CAPS retomou há muito pouco tempo, somente com adultos, então nós não tivemos atendimento em grupo para crianças e adolescentes. Também a gente faz algum serviço de urgência e emergência no hospital, internação, dispensa medicamentos, avalia o pré-natal e encaminha para parto essas gestantes, em especial quando o parto é habitual, na Santa Casa de Cambé. Nós tivemos aí um grande avanço com relação à atenção a essas gestantes, porque nós melhoramos o nosso relacionamento e a comunicação com Cambé. Então, hoje, qualquer problema, em tempo já real, a gente tem esse acesso e consegue, às vezes, solucionar. O SAMU também, né, realiza atendimentos de urgência. Por algum tempo fez campanhas educativas do SAMUzinho nas escolas, né? É um projeto que a gente pretende retomar, mas a gente precisa primeiro do retorno das aulas e das atividades habituais, tá? Então, algumas ações de Covid, né? Nós elaboramos aí o plano de contingência, a gente vem modificando ele ao longo do tempo, né? Houve a composição, reuniões do nosso comitê, muitos ajustes no planejamento e enfrentamento, né? A gente tem que retornar. Fortalecemos os serviços para detecção, notificação, investigação e monitoramento. Em especial, quase todos os dias a gente tem que fazer ajustes e adequações lá no nosso centro e nos nossos fluxos. Tá? Campanhas de divulgação de números de telefones para denúncia, apoio, né, no comitê da volta às aulas, tá? Elaboração de materiais informativos e monitoramos quantidade, qualidade dos nossos insumos também, né? Demos esse apoio para outras instituições com relação a insumos e EPIs, tá? Num outro momento, nós já realizamos distribuição de máscaras, álcool, em especial quando a gente atua em serviços de fiscalização na porta de bancos, supermercados, a gente sempre oferta, né, o álcool em gel. Atualização dos cadastros de hipertensos diabéticos, gestantes. Daí a gente fez um levantamento dos nossos profissionais de saúde também. Nós tivemos aí uma publicação da CESA, tá, que determinou que 30 dias após a segunda dose, os profissionais pudessem retomar o trabalho. Nós já tivemos alguns que retornaram, né? Fiscalização, orientação, carro de som. Tivemos aí a felicidade de estar sempre em reuniões virtuais entre trabalhadores da saúde e o Ministério Público e também iniciar a nossa campanha de imunização, né, vacinação. Chegamos aí próximo dos 10 mil vacinados com a primeira dose
e fora aqueles de dose única. Então, num total, se a gente for ver, a gente já realizou próximo de 15 mil doses. E também atualização diária de boletim epidemiológico nas redes sociais, na prefeitura, no departamento, a todo momento. A gente também monitora todos os dias os casos suspeitos, né? Todo dia quase modifica protocolo de atendimento para tentar melhorar e pegar e conter essas pessoas por aí. Fizemos a contratação de alguns profissionais também específicos que foram para o centro do Covid e para a vacinação. Readequação, né, dos profissionais, grupo de risco, garantimos EPI aos nossos profissionais, divulgamos disque denúncias quando foi mais oportuno, talvez vamos ter que retomar. Eu acho que foram essas as ações do Departamento de Saúde, no momento que ainda permanece pandêmico. Nós tivemos aí um pouco de relaxamento, de medidas, dias mais favoráveis, e agora a gente ainda não sabe como vai ficar o planejamento das ações por conta de uma mudança no nosso cenário epidemiológico. Mas era isso, então muito obrigada. Olá, meu nome é Letícia, no momento estou na direção do Departamento de Educação, Cultura e Esporte. Irei apresentar a vocês os investimentos que foram efetuados de janeiro a abril de 2021. No momento, nós atendemos 6 instituições que são da rede municipal e 2 que são filantrópicas. Então, atendemos a Educação Infantil, que é o CEMEI Mirna Papo Schmidt, a Escola Municipal Professora Clélia Maria de Oliveira Albuquerque, Escola Municipal Dirce dos Santos, Escola Municipal Violeta de Matos Silveira Rampazzo, Escola Municipal Dr. José Marcelino, Escola Municipal Professora Alcenira Ribeiro de Castro e as 2 instituições filantrópicas que hoje é a base Anita Canê e a base Doutora Marta Silva Gomes. Dentro dessa rede que atendemos, de 0 a 3 anos das instituições municipais, nós atendemos 42 alunos. Da instituição filantrópica de 0 a 3 anos, atendemos 122 alunos. No infantil, de 4 a 5 anos, pela rede municipal, atendemos 181 alunos. Pelas instituições filantrópicas de 4 a 5 anos, atendemos 103 alunos. No ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, atendemos 952 alunos. E no EJA, Educação de Jovens e Adultos, atendemos 12 alunos, dando o total de 1.412 alunos que são atendidos pelo nosso município. Para nós atendermos toda essa população educacional, nós temos programas federais, estaduais e recursos próprios. Dentro dos programas federais, nós temos os repasses que são efetuados pelo Fundeb, ao qual 70% do que vem pelo Fundeb, nós somos obrigados a investir em folha de pagamento dos profissionais da educação, certo? Porém, tem alguns critérios, né, para que esse pagamento seja efetuado. Então, entra todos os professores que possuem formação. E agora, com a lei, né, do novo Fundeb, que foi aprovada em 25 de dezembro de 2020, pela lei número 14.113, que tornou ele permanente, também foram incluídos pagamentos de psicólogo e serviço social. No nosso caso, entrou apenas o pagamento para a psicóloga, que atende a educação, já que nós não temos dentro do departamento o serviço de assistência social. 30% desse repasse do Fundeb, ele é para manutenção. Essa manutenção, ela pode ser tanto de pagamento de pessoal como de estrutura. Temos também o recurso da merenda, que é o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ao qual recebemos 10 parcelas anuais. Como nós estamos com as aulas remotas, então desde o ano passado, esse dinheiro que vem para merenda foram convertidos em kits de alimentação. E esses kits são distribuídos para as famílias, ao qual são participantes do Bolsa Família e fizeram cadastro e solicitação no Departamento de Educação, ou para as crianças a qual não fazem parte do Bolsa Família
mas é comprovada a sua vulnerabilidade social. Como assumimos a administração em janeiro, nós precisamos de ir atrás das licitações. E devido a isso, no mês de fevereiro, nós não tivemos tempo hábil para que fosse entregue o kit para as crianças, o kit de alimentação. Então, no mês de março, foram entregues 293 kits, em abril, 340 kits, porém, em maio, nós fizemos duas entregas no mesmo mês. Nós distribuímos 672 kits, onde 336 foram reposição ao mês de fevereiro e os outros 336 para o próprio mês, que foi em maio. Temos também o recurso que vem para o transporte escolar. Esse recurso vem em 10 parcelas anuais e ele é o PENAT, que é o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Então, ele é uma transferência automática, ao qual esse ano, ainda que nós não estávamos utilizando o transporte devido ao ensino remoto, né, utilizávamos apenas o transporte para os professores e diretores nos dias de atendimento nas escolas, mas devido ao tempo que esses transportes ficaram parados, nós precisamos de efetuar as manutenções. Então, esse recurso que veio, que ele é para isso mesmo, né? Manutenção, seguro, licenciamento, imposto, tudo que é referente à manutenção do transporte escolar, então nós utilizamos para fim de manutenção, porque nós teríamos que estar preparados caso venha o retorno às aulas. Temos também o PET, que é o Programa Estadual de Transporte Escolar, ou seja, não é um recurso federal, é um recurso que vem do Estado, porque nós também atendemos uma parcela de alunos que depende do transporte, que são do Estado. Então, esses alunos que são da escola Jaime Caney Brasília de Araújo são atendidos com esse repasse, mas da mesma forma, como nesse primeiro quadrimestre não teve atendimento, o recurso, ainda assim, o Estado não efetuou o corte, também investimos nas manutenções dos veículos que atendem essas crianças. Então, as aulas voltando, né, para esses alunos que está previsto no segundo quadrimestre, o transporte volta a atendê-los, independente se o município estaria rodando na cidade ou não, até porque o prefeito falou que iria disponibilizar esse transporte a essas crianças do estado. Hoje, nós contamos com 6 motoristas que são da rede terceirizada, ao qual, no caso desses, eles não tiveram valores investidos, né? Então, de janeiro a abril não se teve investimento, porque eles recebem por quilômetro rodado. Como não teve o atendimento nem nas escolas municipais e nem estaduais, então esses terceirizados não tiveram investimento de janeiro a abril. A terceirizada, ela conta com uma van, 4 Kombi e 1 micro-ônibus. Enquanto o município, nós temos 11 motoristas que ficam à disposição para fazer as rotas, e temos 4 ônibus, 6 micro-ônibus e uma Kombi. Tem uma notícia muito bacana, né, para a nossa população, que é um recurso que foi concedido pelo governo federal, um recurso de 189 mil, e fomos contemplados, o município, para a compra, né, aquisição do ônibus escolar. E essa compra, essa aquisição está prevista para o segundo e terceiro quadrimestre desse ano. Porém, na aquisição desse veículo, nós iremos precisar de complementar com um recurso livre, né, com o nosso recurso, porque na época que foi contemplado, né, esse valor, ele se conseguia, né, aquisição em transporte
até o valor de 189 mil. Porém, hoje nós não conseguimos a aquisição do transporte com esse valor. Então, por isso, com a autorização do prefeito, nós iremos efetuar a aquisição desse ônibus e iremos complementar com o nosso recurso, com o recurso livre que nós temos disponível para a educação. O salário educação, ele também é um recurso federal e nós recebemos 12 parcelas anuais. Ele é uma contribuição ao qual nós utilizamos para complementar os gastos da educação. Assim como todos os outros recursos federais que recebemos, ele tem regras para a utilização e, conforme previsto no artigo 212 da Constituição Federal, nós consultamos para fazer a utilização desse recurso. Temos um outro recurso também, que é do governo federal, que é o PDDE, nada mais é que o Programa Dinheiro Direto na Escola. Ele vem para o nosso município em 2 parcelas anuais. Então, normalmente recebemos uma no primeiro quadrimestre e depois a segunda, que pode vir tanto no segundo ou terceiro quadrimestre. Então, para que serve esse recurso? É um recurso que as escolas utilizam para fazer manutenção e melhorias nas escolas. Pode ser tanto em estrutura física como pedagógica. Em como que não pode ser investido esse recurso? Se a escola já utiliza para determinado fim um outro recurso federal, esse recurso ele não pode ser complementado para fazer a aquisição ou a manutenção nesse mesmo quesito. Então, para receber todos os anos, as diretoras têm que ter efetuado a prestação de contas do que foi gasto no ano anterior e tem que ficar atenta para que, se o início do processo seja em infraestrutura física ou pedagógica não foi iniciada ainda com outro tipo de recurso, ela pode investir. 25% da arrecadação que temos em nosso município, nós temos que obrigatoriamente investir em atividades na educação, certo? Então, desse dinheiro é utilizado para manter as atividades do ensino fundamental, manter as atividades da educação infantil e também algumas atividades do Departamento de Educação. Sobre os investimentos com os recursos que vieram para a educação, o que nós investimos no primeiro quadrimestre? Na formação continuada de gestores, professores e equipe pedagógica, que foi no formato online devido à situação crítica da pandemia no nosso município. Efetuamos reparos nas escolas e no Departamento de Educação, sendo em vidraças, calhas, manutenções elétricas e as manutenções mensais, que são fixas. Investimos nos kits de alimentos para distribuição para as famílias. Fizemos em todas as escolas a detetização e desratização. Também efetuamos esse serviço no Departamento de Educação. Efetuamos a aquisição de equipamentos de segurança para deixarmos no Departamento de Educação já preparados para o retorno às aulas. Atendemos com materiais pedagógicos, tanto para as escolas, para a parte da administração escolar ou também para a nossa parte administrativa do Departamento de Educação. Investimos nos materiais de consumo e limpeza, que atendemos todas as escolas municipais, a biblioteca, o esporte, o Departamento de Educação. E, como eu já disse, investimos também nas manutenções dos transportes escolares. Nós já temos previsões de investimento para os próximos quadrimestres, para os próximos 2 quadrimestres. Então, para o segundo quadrimestre, nós iremos efetuar a aquisição do prédio de Santa Margarida, onde hoje funciona a base Anita Canê. Iremos efetuar a instalação dos aparelhos de ar-condicionado. Iremos efetuar, para o terceiro quadrimestre, a aquisição de 80 computadores e 15 impressoras para as escolas e Departamento de Educação.
que já foi passada toda a fase de orçamento e também já foi efetuado a parte da licitação. Iremos efetuar a aquisição no segundo quadrimestre de mesa de alimentação para o CEMEI, compondo 4 lugares, 5 berços tubulares também para atender o CEMEI. Iremos efetuar a instalação do toldo para a Escola Violeta. Quem conhece a Escola Violeta sabe que tem-se uma distância grande da saída da escola até o portão, então nos dias de chuva, essas crianças, se não tivesse, né, como se deslocar, teria que ficar esperando ou até cair, né, durante a saída da escola até o portão. Então o toldo ele vai ser de grande valia para a escola, para essa proteção e para a melhoria do ambiente. Iremos fazer mais aquisição de EPIs para o retorno às aulas, porque por enquanto os que foram efetuado a aquisição era para os atendimentos que estavam acontecendo, alguns já aguardando retorno, porém, de acordo com o protocolo de biossegurança, nós teríamos que ter uma quantidade bem maior, levando em consideração ao atendimento presencial dessas crianças. Então, já estaremos preparados para quando isso acontecer. Já finalizamos também a parte de orçamento e já será publicado no segundo ou terceiro quadrimestre a aquisição, para a aquisição de kit escolar completo para as crianças. Então, em fevereiro de 2022, todas as nossas crianças receberão kit completo escolar para que possam iniciar os seus estudos. E também será publicado ainda esse ano para aquisição o kit de uniforme escolar completo. Na nossa próxima audiência nós trazeremos mais detalhes, né, do que irá compor esse kit e a data prevista para entrega, lembrando também que é para atender no ano de 2022. E iremos também continuar efetuando a entrega dos kits de alimentos enquanto durar a pandemia. É claro que, se nos próximos 2 quadrimestres acontecer o retorno às aulas, daí será estudado qual a forma de distribuição e quem ainda continuará ou não recebendo esses kits, já que, ainda que aconteça esse retorno presencial, ele só acontece se os pais autorizarem, os pais ou responsáveis. Por isso que nesse caso será estudado como que ficará a questão do kit de alimentos. Reforma. Agora no segundo e terceiro quadrimestre, nós iremos trabalhar com algumas reformas. Então, já certa para o início ainda esse ano, reforma e ampliação do prédio onde funcionava a Escola Parigô, né, que hoje é a Escola Violeta, mudou, né, para outro local, ficando o prédio à disposição da Prefeitura e da Educação. Então, esse prédio será ampliado e reformado e iremos decidir qual a melhor forma de atender a educação com essa reforma. Iremos também, com o início certo para esse ano, segundo ou terceiro quadrimestre, a reforma e construção na Escola Clélia. Por que reforma e construção? Além da reforma que será feita em toda a escola, será efetuada a construção da quadra, né, que hoje se tem um ponto para atendimento, porém não se tem a quadra para atender essas crianças, o que dificulta muitas vezes o trabalho dos profissionais. Então, acontecerá o início dessa reforma. Também iremos reformar e ampliar a Escola Alcenira Ribeiro de Castro. Então, será ampliada em 3 salas essa escola e será feita a reforma nos pontos mais críticos. Então, estamos desta reforma em fase de orçamento, ao qual temos a pretensão de finalizar e conseguir que ela também inicie ainda até o final desse ano. Em relação à formação continuada dos profissionais da educação, nós temos alguns programas que está ativo, ao qual os nossos professores participam. Desses que eu vou passar primeiramente,
nós não temos investimento financeiro, porém todos os nossos profissionais participam. Então temos o programa União Faz a Vida e o Jornada da Educação Financeira, que são 2 programas excelentes em parceria com o Sicredi, sendo o primeiro para atender educação infantil e ensino fundamental, já o segundo apenas para atender o ensino fundamental. Temos a formação do Educa Juntos, ao qual trabalha com alfabetização, e ele atende primeiro, segundo ano e aos professores que atende a sala de recurso multifuncional. Temos em parceria com a Copel o programa Energia Elétrica e Você, ao qual atende todos os professores em que lecionam do primeiro ao 5º ano, e temos também o programa Agrinho, que atende aos professores que atuam do primeiro ao 5º ano. Além desses cursos que nós passamos, nós fizemos um investimento financeiro para complementar. Nós entendemos que quanto mais nós conseguirmos capacitar os nossos profissionais, melhor as nossas crianças terão um retorno em relação ao ensino de aprendizagem. Por quê? Porque nesse caso os nossos professores vão estar sempre atualizados, já que a educação vive em constante transformação. Então, pensando nisso, nós contratamos um grupo de apoio educacional, tanto para atender o primeiro como o segundo quadrimestre desse ano, para as formações pedagógicas, uma que aconteceu no período de fevereiro e a outra com programação para o próximo quadrimestre em julho. Também para o segundo quadrimestre, nós iremos efetuar o investimento no curso Repensando a Educação, um curso que é oferecido pela equipe do Augusto Cury. Todos esses cursos fornecidos para todos os nossos profissionais da rede municipal. E previsto para o terceiro quadrimestre, nós iremos investir também com o mesmo grupo de apoio educacional, porém desta vez de forma presencial, ao qual será trabalhado o acolhimento das crianças pós-Covid e também os protocolos de biossegurança. Por que nós deixamos esse investimento para fazer apenas no terceiro quadrimestre? Pelo fato que nós vemos que para ele ter mais eficácia, ele tem que ser de forma presencial. Será capacitado motoristas, as nossas profissionais da limpeza, as nossas merendeiras, todos nós do Departamento de Educação, os professores, diretores, coordenadores. Então, nós vemos que a equipe aqui, de forma presencial, ela consegue explicar e eles estarão presentes para que todos tirem suas dúvidas, né? Dúvidas que serão muitas depois de quase 2 anos sem o atendimento presencial nas escolas, e agora com esse retorno, saber, né, não apenas entregar uma cartilha, mas explicar o porquê e como utilizar essas medidas de segurança, e como os nossos profissionais, né, que muitos sabem, né, e até concordam conosco que a educação nunca mais vai ser a mesma. Então, estar preparados para receber as nossas crianças. Eu gostaria de finalizar com uma frase de Paulo Freire, ao qual ele fala que quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina a aprender. E eu desejo que todos nós possamos conseguir fazer isso. Boa tarde a todos, meu nome é Valdivino Gabriel Filho, sou chefe da divisão de esporte Bela Vista Paraíso e vou estar passando algumas situações do esporte para vocês aí no primeiro quadrimestre de 2021, né? Vamos lá. Sobre o planejamento da implantação, projeto Escolinha de Futebol, formando cidadãos e atletas dentro e fora de campo. Então, no momento, o projeto é para o campo de Bela Vista do Paraíso, Santa Margarida e Conjunto Rosa Lobo, tá? Quando as atividades voltarem ao normal, quando acabar essa pandemia,
nós vamos estar com professores nesses 3 campos aí, atendendo as crianças e adolescentes aí do nosso município. Planejamento de implantação, projeto Escola e Futsal, quebrando tabus, buscando igualdade e formando caráter, né? Então, nós temos a quadra do Ernesto Rosa, em Santa Margarida, do Conjunto Primavera, que é a única quadra atual que temos no momento, e o Ginásio Esportes Formiguinha, que deu início à reforma a semana passada, né? Então, o pessoal hoje, eu tive um contato com eles e eles passaram para mim que tem 6 meses para entregar essa ginásio reformado, né? Então, são os lugares aí para a gente estar todo no futsal. Planejamento da implantação, escolinha de vôlei de Bela Vista do Paraíso, ensinando e preparando o atleta e cidadão para a vida. Esse projeto, de início, nós temos quando reformar o ginásio de esportes Formiguinha, né? Mas se as coisas adiantar, por esse momento da pandemia que estamos vivendo aí, nós vamos passar para a quadra da Primavera, Conjunto Primavera, tá? Então eu sempre vou estar falando na pandemia, porque isso está atrapalhando muito o andamento do esporte, não só do esporte, né? Mas em si eu estou falando do esporte, então isso está atrapalhando o andamento do esporte do nosso município. Então hoje nós temos também planejamento para a continuidade do balé, né? Que é um projeto que já tinha e nós vamos continuar, e em parceria com o SESC. Hoje nós temos o SESC aqui no nosso município e em contato com o pessoal lá, estamos buscando parceria, então nós vamos ter uma parceria bem legal com o município e o SESC. Então hoje, até inclusive na data de agora, estamos para voltar, né? Não sei como que vai estar, tá tendo um aumento de casos de Covid aqui em nosso município, né? Não sei como que vai continuar o decreto, mas se não mexer, nós já temos ideia para estar voltando a semana que vem, né? E aí os locais na Santa Margarida serão na Academia de Saúde, no Conjunto Ernesto Rosa, e aqui em Bela Vista, no SESC, tá? Isso em parceria com o SESC e o município. Então, planejamento de implantação da Rua de Recreio. Isso é um projeto nosso, né, da nova gestão, que é um projeto que se chama Recreando com Prazer, né? Então, assim, nós temos ideia de estar fazendo rua de recreio no município com crianças, adolescentes, né? E quais locais? Nas ruas do município, no pátio do ginásio de esporte, na praça da Igreja Matriz, nos campos de futebol, né? Então, assim, mais uma vez vou repetir que perante essa pandemia nós não estamos conseguindo estar fazendo esses eventos, mas assim que terminar, pode ter certeza que nós já vamos entrar firme, tá? O Dia do Desafio, esse ano o Dia do Desafio foi feita a realização das instituições da Prefeitura em parceria com o SESC, né? Então nós somos aí em alguns lugares, até pelas restrições, então usamos o SAMU, o próprio SESC, né? A Prefeitura, na Defesa Civil, rodamos vários lugares aí, o Departamento de Educação também, que não posso esquecer, né? E tem alguns registros aí que foram feitos esse Dia do Desafio. E, mais uma vez, né, torno a repetir que toda essa pandemia que estamos vivendo aí está complicado para estar trabalhando no esporte, e nós temos o planejamento de torneios e campeonatos, tanto adulto como infantil, no nosso município, né? E também tem um planejamento de evento para os ciclistas, com premiação de participação e parceria. E isso vai ser feito com o SESC também, nós já estamos estudando, né? E vai acontecer. Só esperamos aí a liberação e que esses casos diminuam e não aumentem. E também, mais uma vez, em parceria com o SESC, nós vamos ter aí um projeto, né, de judô, que quem luta não briga, luta, saúde, disciplina, respeito e caráter. Esse projeto vai ser também do mesmo esquema do balé. Vai ser feito em Santa Margarida, lá no Conjunto Ernesto Rosa, né, e aqui em Bela Vista, no SESC. Então nós vamos estar também organizando, né? Essa semana nós já vamos dar início aí
nas visitas, nos locais, para o professor ver como vai ser a situação, para a gente também já estar soltando aí as inscrições. E isso aqui também é um sonho nosso aqui em Bela Vista do Paraíso, é uma implantação do handball. Nosso município é muito carente na situação do handball. Então nós temos vontade também, e se Deus quiser nós vamos conseguir implantar o handball no nosso município, tá? Começando com as crianças, né? Adolescentes, e vamos estar fazendo sim, se Deus quiser. Então, todos os projetos estão programados para serem realizados em contraturno escolar, né? E atender todas as crianças, adolescentes do nosso município. Hoje a divisão de esporte conta com um professor de 20 horas semanais. Estamos trabalhando para melhorar isso, para aumentar. Eu estou à procura de estagiários. Hoje não estou conseguindo estagiário em bacharel de educação física, tá? Mas nós vamos procurar e se Deus quiser vai dar certo, né? Então nosso objetivo é contribuir para o bem-estar social, qualidade de vida, favorecer momentos de descontração e interação entre as crianças e adolescentes, promover o bem de todos, com respeito, dignidade, educação e caráter. Essa é a mensagem que nós deixamos aqui do Esporte Bela Vista do Paraíso. Boa tarde a todos, muito obrigado. Olá pessoal, eu sou o Gabriel, responsável pelo Departamento de Cultura da Prefeitura de Bela Vista do Paraíso. E eu queria ter muita coisa para apresentar para vocês, mas infelizmente eu só fui nomeado no dia 1º de junho, então eu não tenho nada em mãos do que foi feito no primeiro quadrimestre, mas nos próximos estamos aí.